Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem por aí. Bom, agora que a gente vai falar de princípios, é importante eu fazer esse recorte. Toda vez eu tenho que fazer isso, porque eu vejo o pessoal falando muita besteira, se confundindo muito, e inclusive a gente vê esse tipo de confusão nos manuais. Isso é muito comum, essa confusão que eles fazem com o princípio nos próprios manuais. Então, o que é importante? Quando eu pergunto para o aluno o que são princípios, normalmente a gente recebe do meio do curso para frente três linhas de respostas, e as três corretas e alinhadas com a teoria que vocês estudam e que a gente aprende durante o curso, não é? A primeira resposta é aquela resposta de uma linha que está positivada na legislação brasileira, segue mais ou menos aí a teoria de princípios de um cara chamado Klaus Canaris, certo? Para Klaus Canaris, princípios eram um recurso hermenêutico que servia para a colmatação de lacunas na legislação, tá certo? Por que a gente escuta muito essa resposta? Porque no Brasil ela está positivada lá na LINDB, né? Na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, você vê lá que o juiz, né, quando encontrar uma lacuna na norma, ele vai usar uma série de recursos hermenêuticos para tentar resolver aquele litígio. E um desses recursos são os princípios gerais do direito. É como vem lá, bem. Primeiro recurso, acho que é analogia, e depois vem outro. Nem é o primeiro, os princípios, eles vêm lá embaixo. É um recurso hermenêutico destinado à colmatação de lacunas na legislação. Então, havendo uma lacuna, sendo impossível resolver alguma coisa, usa-se a ideia dos princípios gerais do direito, certo? Ele escreveu isso, mas principalmente pensando no direito privado. É claro que isso tem aplicação no direito público também. Então vamos pensar. Se existe uma lacuna em um contrato e essa lacuna gerou um prejuízo para alguém, ou é objeto de uma discussão que gere uma lide, como é que eu vou resolver esse problema? Bom, existe um princípio geral do direito que diz que os contratos devem ser interpretados contra quem os escreveu. Então, se essa lacuna foi culpa maior de uma das partes, que foi aquele encarregado da redação do contrato, é natural que se interprete essa lacuna contra quem escreveu o contrato, se tratando de um contrato privado de partes iguais, enfim, certo? Mesma coisa acontece no direito público, não é? Se eu tenho uma norma sancionadora e essa norma ela é omissa ou dúbia, ou ela pode gerar várias interpretações em algum dispositivo, com algum termo, isso deve ser interpretado da maneira que mais beneficie o cidadão que pode sofrer aquela sanção, certo? Então, quando se fala em princípios gerais do direito aqui, eu tenho aqueles recursos hermenêuticos destinados à colmatação de lacuna. Essa é a ideia do Klaus Canaris, né? E que está lá na LINDB, certo? A segunda grande resposta que a gente tem, a segunda e terceira, né, seriam respostas ali mais alinhadas com as teorias do Alexis e do Dworkin, né? Até se alguém estuda mesmo o Alexis e Dworkin aí, não estou misturando os dois, é só porque para a função aqui dessa explicação, eu posso dizer que se aproximam, tá certo? Então, princípios seriam aqui uma espécie de normas deontológicas, certo? Então eu tenho ali, dentro do grupo de normas deontológicas, eu teria os princípios, as regras e as diretrizes, né? Sendo regras aquelas normas deontológicas que, dado um determinado caso, elas podem ser aplicadas ou não, né? Os princípios, aqueles mandamentos de otimização,
e as diretrizes, aquelas orientações mais gerais, certo? Aqui, né, eu tenho aquela situação de que, dado um determinado fato, vários princípios podem ser aplicáveis a eles. E se esses princípios colidirem, essa colisão vai ser resolvida somente no caso concreto, através da máxima da proporcionalidade. Isso vocês já sabem de cor, né? Mas eu estou explicando porque é a segunda linha de respostas que a gente tem quando a gente pergunta para um aluno de graduação aí, o que são princípios. A terceira resposta possível, e eu tenho recebido ela cada vez menos, mas eu vejo isso sendo tratado cada vez mais com a prática, é aquela resposta que está ligada à limitação constitucional do poder político, certo? Como é que a Constituição limita o poder dentro da teoria, aí, principalmente do Aliomar Baleeiro, não é? Como é que a Constituição limita o poder político? Ela limita o poder político de duas formas. Primeiro, ela limita o exercício do poder político através das regras de competência, certo? Então, quando eu falo que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor, eu estou diminuindo o poder político da União. A União não pode tributar, instituir esse imposto, por quê? Porque a Constituição estabeleceu uma regra de competência de outro ente para isso, certo? Então essa é a primeira grande forma da Constituição limitar o exercício do poder político no Estado. A segunda grande forma são os princípios. Então, para cá, o que é isso? Então, princípios são aquelas limitações constitucionais ao poder político diferentes das regras de competência. Joia? Por que isso é tão importante? Porque às vezes você abre ali um manual e está lá escrito nos capítulos introdutórios que princípios são fundamentos do direito gerais, parará, parará. Aí daqui a pouco o sujeito disserta um pouco sobre colisão de princípios, fala, os princípios são restringíveis, e etc, mais ou menos alinhado ali com a teoria do Dworkin, por exemplo. Só que quando está lá na frente, aí ele vai falar dos princípios gerais, dos princípios constitucionais de direito tributário, por exemplo. Aí ele manda lá princípio da anterioridade tributária. Veja, de acordo com a premissa que ele estabeleceu lá dentro da teoria do Dworkin, a anterioridade tributária não é um princípio, é uma regra. Por que isso é perigoso? Porque daqui a pouco pode aparecer gente falando que é restringível a anterioridade tributária por outros princípios, dependendo do caso concreto, usando a máxima da proporcionalidade. Não é. Por quê? Porque dentro da teoria lá que estabelece que princípios são mandamentos de otimização, dentro dessa teoria, a anterioridade tributária não seria vista como um princípio, e sim como uma regra, certo? É uma regra deontológica que está presente na Constituição, seria uma regra de eficácia aí. Isso é uma regra e não um princípio, né? A mesma confusão não acontece com princípios que são princípios mesmo, como o princípio da capacidade tributária, que de fato em ambas as teorias seria considerado aí um princípio. Mas é importante a gente não fazer essa confusão, tá certo? Então agora, quando a gente estiver falando dos princípios, especialmente dos princípios aí de direito tributário, é importante levar isso em conta. Estamos tratando de princípios como limites constitucionais ao poder de tributar, e não dentro daquela definição que entende princípios como sendo uma coisa, regras outra, diretrizes outra, três espécies diferentes de normas deontológicas. Não. Dentro desses princípios, usando a outra teoria ou as outras teorias, você pode ter tanto regras como princípios, tá certo?
é isso, é importante a gente cuidar de não misturar essas coisas, porque esse tipo de confusão gera insegurança jurídica, isso é um perigo, tá bom? Valeu!